Boa noite a todos. Estamos começando aqui uma nova live do Espaço Afluentes. Boa noite, Ana. Bem-vinda, Maurício. Tudo bem? Estou esperando o pessoal vindo chegar. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Estamos começando hoje mais uma live aqui do Espaço Fluente. Estou dando um tempinho para o pessoal entrar. Boa noite, Silvana já está aí, nossa convidada de hoje, que alegria. Muito bom. Estou aqui, começando essa live do Espaço Afluente. Para quem não conhece, Espaço Afluentes é um coletivo singular. Além de ser um local de trabalho compartilhado no centro do Rio, um coworking, ele também é um núcleo de encontros e cursos sobre cultura, coletividade e desenvolvimento pessoal. Na pauta de cultura, hoje a gente vai falar com a artista visual Silvana Lobo, que já está aqui e eu já vou chamá-la. Então, eu vou começar apresentando a Silvana. A Silvana é goiana e candanga, eu adoro essa palavra, mas atualmente vive e trabalha no Rio de Janeiro. Ela é artista visual, graduada pela Universidade Federal de Goiás. Desde 2005, a Silvana participa de exposições com trabalhos nas linguagens de pintura, fotografia e objeto. Ela já fez individuais em Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, que a gente teve a honra de tê-la na abertura do nosso Espaço Afluente físico, e em Madrid. A poética da pintura da Silvana e de todo o trabalho visual dela tem se voltado para questões de gênero, com ênfase no feminino, infância e solidão. Então agora eu vou achar a Silvana aqui para chamá-la. Espera aí, Silvana, só um minutinho. Vamos entrar? Está conectando. Oi, boa noite, querida. Olá. Bem-vinda. Oi, Cláudia. Obrigada, muito obrigada por esse convite lindo, poder conversar com você, trocar uma ideia. Estou muito A feliz de gente é estar uma aqui. felicidade, porque você foi nosso talismã, né? Você começou, quer dizer, quando a gente abriu a Fluência, aquela primeira inauguração lá atrás, você estava lá no Uhum. nosso espaço, fazendo a sua exposição, e para a gente isso foi muito especial, né, Silvana? Ah, foi lindo, gostei muito, também fiquei muito feliz com o resultado. Maravilha. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho novo. Você está com Tá uma bom. série nova, né? Eu queria começar falando sobre isso, porque para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho, que é tão bonito, tão inspirador. Você é uma artista que lida com as questões do feminino, que lida com a memória, que lida com um monte de coisas que muito me interessam, né? Particularmente, como poeta e como artista. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho novo, que tem um nome super instigante: Boas Práticas em Domesticação. Já é uma provocação, né, Silvana? Já começa com a provocação. Então, fala. É, esse trabalho, essa série, eu comecei a desenvolver em 2018. Eu comecei a investigar, aprofundar mais minhas pesquisas nessa série. E o mote dela, o local de partida, são são as memórias da minha infância, são as memórias contadas pelas mulheres da minha família sobre essa relação familiar. Então é algo bem pessoal do meu universo íntimo, mas assim como uma metonímia eu tento falar, eu me proponho a falar sobre a construção de um feminino no Brasil rural do início do século XX, que é de quando datam essas histórias, essas narrativas das
mulheres da minha família. Isso é uma coisa bonita, Eu, isso é muito, muito precioso, né, Silvana? Eu acho que está muito também na ordem do dia. Eu tenho sentido que essa, essa essa narrativa feminina, toda essa fabulação do feminino, ela está muito, muito presente agora, é uma questão muito viva na nossa cultura, né? Mundial, planetariamente falando mesmo, né? Desculpa, eu te interrompi. sim, imagina, sim, tem se falado muito dessa questão, tanto a abordagem do feminino, estudos de gênero, o empoderamento da mulher e tal. E nessa série eu trabalho isso mais por uma perspectiva do feminino mesmo, e tendo como mote essas relações particulares minhas, né? Uma família que surgiu, que brotou da terra no interior de Goiás no início do século XX e tal. E eu trouxe essa tela para ficar aqui no fundo, que é uma obra que está dentro dessa série, e ela traz um elemento que é bem icônico nessa série, que é a questão da galinha, que é a galinha. Eu trabalho com elementos que falam desse contexto interiorano, rural e tal, a partir das histórias das mulheres da minha família. E a galinha, ela vem, de certa forma, como uma figura de convite, por conta de uma história que aconteceu com a minha avó, e essa figura de convite, essa galinha, ela acaba como que abrindo a Que série. ótimo. Conta pra Tem uma gente, conta história... essa história. Minha avó era bebezinha, a família dela morava na fazenda, ou melhor, na roça mesmo. Fazenda é um termo tão laborioso, mas ela morava na Uhum. roça. É, Era primogênita de uma infinidade de filhos. E minha bisavó estava lá nos afazeres da fazenda e tal, e deixou a minha avó dentro de uma bacia. E minha avó estava com um berne, um bichinho, uma feridinha na cabeça, e as galinhas que ficavam soltas pelo quintal acharam minha avó com o tal do berne e resolveram comer o berne na cabeça da minha avó. E a Bisa chega lá com aquele tanto de galinha devorando a minha avó. Bom, minha avó sobreviveu, né? Cá estou eu. Mas de Mas, direito, as galinhas estavam bicando para tirar os bichinhos da cabeça da sua avó, mas exatamente, machucavam a exatamente. sua avó nesse processo. Sim, ela ainda guarda marcas na cabeça, assim, zonas que não cresceram cabelo, assim, por conta Que coisa forte essa história. dessa invasão de galinhas. E eu acho essa história, bom, de tanto ser contada e recontada pela família, ela acaba virando essas anedotas familiares. É, e o que eu acho muito interessante nisso, e que eu trabalho com esse elemento, é essa comparação entre mulher e galinha. No momento da ausência da mãe, quem fez as De vezes mãe. de protetora, né, de mãe, foi a galinha. Então eu parto dessa anedota, dessa conversa, dessa prosa, para desenvolver toda a série. Eu não me prendo, não, não sinto na vontade de fazer uma ilustração de momentos, não, nada Claro. disso. Eu pretendo, o que eu busco mais é criar uma atmosfera é, um pouco onírica, como se fosse uma paisagem mental, em que misturam flashes de memória com cenas do presente, e então eu venho recriar essas histórias dessas mulheres, essas mulheres que, ao contrário do feminino clássico, do Uhum. delicado, enfim, elas tiveram uma história de vida mais rudes, pé no chão mesmo, minhoca na cabeça, sendo devorada por galinhas. Né? E eu procuro abordar muito essa questão dessa mulher mais dura, mais firme, que ela quem abate o porco, cozinha o porco, come o porco,
isso com outros animais, enfim, e Mas quando a gente por aí vai. conversou, quando a gente conversou antes de hoje, né, falando um pouco sobre o seu trabalho, você me contou também uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a história da cozinha, que é a casa, porque assim, você falou várias coisas que eu queria também trazer aqui para o nosso público, mas assim, as questões que eu levantei, mas é quando a gente conversou. Mas eu me lembro que você falou que a cozinha tinha como se fosse duas cozinhas. Tinha a cozinha limpa e a cozinha suja, ou a cozinha de abate, ou a cozinha, enfim, de lidar com essa coisa visceral, né? Essa foi uma coisa que você falou que eu queria que você falasse um pouquinho, porque a cozinha tradicionalmente é um lugar das mulheres, né? É, exatamente, é o local de mulheres, assim, E tem também que na, você fala também das crianças, né, do ponto de vista, porque aquela coisa dos bichos e das crianças estarem muito no mesmo plano, né? Então, eu queria, acho tão interessante, tão rico, até psicanaliticamente falando, né, em termos de história também, você falasse um pouquinho sobre isso. E também você nomeou uma sim, coisa que a gente falou que foi interessante, que você falou essa coisa do onírico e também depois eu queria, só estou elencando aqui uma coisa que eu queria te perguntar, essa questão do meio velado, né? Uma coisa atmosférica, que para mim remete muito à memória, quando a gente reconstrói coisas que também têm a ver com a história, quando é contada, e a fabulação que acontece na cabeça de uma criança. É quase como se a Silvana criança tivesse agora, em adulta, refabulando, ressignificando, mas materializando um universo mental de histórias, de registros, de memórias, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Depois, nossa, que bonito, gostei dessa sua abordagem, se você permitir, eu vou usar por depois. favor, fica à vontade. É, bom, a questão da cozinha era comum na região, tanto as casas de fazenda quanto as casas da cidade, terem duas cozinhas. A suja, né, que é uma... Bom, primeiro tem a cozinha tradicional, que é onde se prepara o alimento, todo mundo fica pulando de volta em volta do fogão, aquele convívio, aquele local feminino, por assim dizer. E é curioso porque a casa da mulher goiana, da mulher do centro-oeste, nessa época, nesse recorte, é, era um ambiente, apesar da sociedade ser patriarcal, era um ambiente que a mulher reinava, apesar das regras do masculino, né, era a casa como uma fronteira e um campo de sobrevivência e de existência próxima. Enquanto a sala era um ambiente pouquíssimo usado, só em casos de visitas mais ilustres e tal, toda a vida social acontecia ou na cozinha ou na copa. Especialmente na cozinha, quando se tratava do contexto feminino. Então, muitas mulheres reunidas, preparando os alimentos, toda E essa aquela história. que E volta, e a bicharada em volta, né? exatamente, exatamente. E a cozinha limpa, e logo, e perto da cozinha limpa, tem aquela onde que tem o abate dos animais, do porco, da galinha e tal. Então, tudo era muito, muito misturado. E sempre animais percorrendo, intercalados, interpostos a esses convívios, né? Em algumas, não nessa pintura, mas em outras, eu coloco muito em xeque, em paralelo, em comparação a criança e o bicho, seja o bicho, o cachorro, um porco, uma galinha, enfim, é como se criança e animais estivessem dentro de um sistema de coabitação, como se eles estivessem no mesmo nível, no mesmo Uma certa, piso, todos criados soltos e nesse uma contexto. certa equivalência, né? Como você falou. Exato, exato. Não, eu proponho uma certa equivalência, tanto das crianças e tal, e até mesmo da mulher, a mulher, o paralelo entre a mulher e a galinha, no sentido ambas são sujeitos à domesticação, em que domesticação e instinto, eles acabam gerando uma relação de tensão, às vezes, enfim. Uma relação
Tem ser uma relação de opressão também, né? Também, ele dá margem, essa relação dá margens a várias abordagens, todas fazem Mas essa sentido tela, nesse. especialmente, que você elegeu para botar aí atrás, fala um pouquinho sobre ela, então. Essa série, essa tela chama, se eu não me engano, Dois Palmos e Três Isso. Murros. Isso daí é uma brincadeira de criança em que você coloca a galinha, prende a galinha no chão com a mão, com a outra mão você mede 2 palmos e dá 3 murros no chão. Fazendo isso, a galinha vai dormir. Era uma brincadeira da época. Sim, não por conta dos 3 murros, mas colocando a bichinha paradinha, quietinha, ela vai ficar. Não precisa bater o. Não precisa necessariamente bater, mas se você quiser fazer do jeito tradicional goiano, aí precisa dos 3 murros. Mas brincava disso, de 2 palmos e 3 murros? Isso já vem com a minha mãe, isso é história mais da minha mãe. Eu acho que eu não cheguei muito eu não morei, não morei na fazenda, nem eu nem minha mãe. Então, com o passar do tempo, a vida na cidade foi um pouco tirando essas práticas que eram mais do ambiente rural. Da roça, né? Vamos usar a palavra Mas então, mais adequada. hoje eu tava me lembrando daquela frase meio bastante conhecida do Tolstói, né, do escritor russo, que ele fala que se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. E aí eu pensei muito nisso, porque de que forma você acha que, ou você sente ou intui, porque depois eu queria falar um pouco sobre as suas outras séries antes dessa, tá? Que todas tangenciam, todas abordam questões do feminino também. Mas de que forma você acha que esse seu relato, esse seu registro, essa sua interpretação, essa sua fabulação, ela pode atingir outras pessoas, pessoas nos centros urbanos, qualquer mulher, mulheres? De que forma você visualiza isso, assim? Nossa, pergunta difícil. Bom, o que eu procuro é criar um ambiente de memória mais com sugestões do que com respostas. E por as imagens nem sempre terem uma preocupação muito realista, isso facilita um pouco, talvez, a identificação, a comunicação do espectador com o trabalho. E eu acho que talvez essa comunicação ela aconteça também mais por algo mais etéreo, mais leve, mais intuitivo, no sentido de comunicação de sensações, mais do que numa pegada direta, panfletária. Eu falo do feminino, eu falo dessa construção, mas eu não tenho uma preocupação de ser muito explícita ou direta, ou até mesmo panfletária. São mais um chegar de leve, é um chegar delicado ao espectador. Lindo, lindo isso Eu que você espero. falou, lindo. E eu acho que na forma, né? Entre o tema e a forma, entre o assunto e a forma, né? A sua forma também ela é. Eu sinto uma delicadeza, mas que não é essa delicadeza do tradicional feminino delicadinho e para agradar. Pelo contrário, mas ele é algo que está muito forte. Eu acho curioso, por exemplo, um barulho. Vocês estão ouvindo um barulho? Deu uma interferência? Você ouviu aí algum barulho? Não, aqui tá tranquilo. Interferência, desculpe. Por exemplo, naquela outra sua série que você pinta os locais onde supostamente houve abuso sexual de uma mulher, algum tipo de violência, e você pinta aquelas paisagens e coloca as telas, as grades, né? Como é que chama aquilo? Tela, né? Estourado. Tal. Sim.
que dá uma sensação um pouco soturna, né? E ao mesmo tempo de libertação. Então, o tema é complexo, porque é uma coisa que mexe com a gente de maneiras muito intensas, né? A gente, enquanto Uhum, mulher, se eu vejo uma tela que de alguma forma se refere a esse lugar do abuso, ou de alguma coisa que acontece com o nosso corpo, né? Mas ao mesmo tempo tem aquela grade que se arrebenta, então como se a gente, ou quem quer que seja que tivesse sofrido aquilo, pudesse, pelo menos assim eu entendi, sair, fugir, ou quem fugiu, quem ficou, tudo isso é muito mais, como é que eu vou dizer, visceral do que quando a gente está conversando sobre a sua pintura, por exemplo, toda essa coisa meio velada. Então, esse entre mostrar, revelar, esconder, que é muito do feminino também, né? É muito do feminino. Esse uhum, mostrar e não mostrar. Até que ponto mostra. Até na sexualidade, na sedução, né? Tem essa coisa do abrir e fechar, né? Então esse uhum. feminino seu permeando, de modo algum panfletário. Acho bom se fazer a ressalva para que quem está nos ouvindo não interprete, não leve para esse lugar meio chavão, né? Cansativo, né? Mas assim, com essa É. sua sensibilidade e de que modo essa narrativa sua, ela se reflete, ela se materializa na pintura, no gesto, naquilo que você me falou da técnica. Fala um pouquinho para o pessoal, que é tão interessante, é fascinante. Eu costumo muito, não só nessa série, mas nas anteriores, eu trabalho muito com camadas, camadas de tinta. Apesar de eu trabalhar com óleo, que é uma tinta que tem seu tempo próprio de secagem e tal, é, as formas elas vão surgindo no meu trabalho. Nessa última série, que fica mais fácil de eu falar por estar ainda acontecendo, eu tenho um banco de imagens, mas do que eu vou construindo, mais fotos que eu pego na internet, fotos da família, fotos minha, enfim. E eu fico rearranjando essas imagens, seja à mão, no desenho ou no Photoshop, para criar uma cena, uma circunstância, um hábito, enfim. E depois de eu ter um começo de um desenho, de uma forma, de uma composição, eu projeto essa imagem na tela, geralmente está esticada, ainda não está no chassi, e começo a pintura pela forma, pela representação, por essa forma representação de objeto e tal, da foto. E a essa forma eu vou sobrepondo manchas, depois eu volto na forma e puxo a mancha, e eu fico nessa dança de vai e vem. Em alguns momentos eu faço uma veladura, seja com a tinta mesmo, com o pincel, ou raspando um pouco na tela, para chegar nessas camadas, nessas zonas de instabilidade. Alguns pontos da minha pintura são um pouco... tem um desenho, um traço mais nítido, essa daqui é mais nítida, essa que eu estou mostrando, em outras eu procuro deixar algumas manchas, algumas coisas mais, umas passagens mais aquareladas, para dar essa ideia de instabilidade, de fluxo, do fluir não, um fluir um pouco velado, obscuro, aquela interseção dia-noite. Geralmente é esse o meu processo, né, E com essa série, esse essas teste aí. palavras para mim, né? Atmosfera, clima, sonho, fantasia, memória, algo que está fluido de algum modo, né? Que não está com os contornos super definidos, está como se tivesse que nem um processo de um gel, quando uma coisa gelifica, né? Eu queria que a gente pudesse mostrar mais das suas imagens. A Mariana está falando imagens muito lindas. Aliás, eu queria só fazer um tempinho aqui para falar que a Adriana Lisboa, gente, foi a pessoa que me apresentou a Silvana. Me apresentou sem conhecer a Silvana pessoalmente. E eu vi que ela apareceu. Eu não sei se ela passou
ou se ela ficou, porque eu vi que ela escreveu uma mensagem, mas eu não podia interromper. Mas eu vi que ela passou e dando beijos na gente, e muito feliz porque eu mandei o convite para ela. Porque foi tão bonito isso, ela permitiu esse encontro acontecer, né? É, enfim, e a Mariana está aqui. Que gentil ela por aí. Que Fofa, legal, Adriana. querida. Tem um monte de gente. Um bom presente para essa Pois apresentação. é, tá cheio de gente querida aqui, o Paulo Sabino, que apresenta a Estante do Poeta aqui com a gente, um monte de gente. Ah, eu acho que a Adriana está aqui, ó. Estou aqui, Adriana. Oi, Oi, beijo para Adriana. um beijo, querida. Que linda, que fofa. Ai, que divertido. Então, eu trouxe um poema da Cora Coralina, porque como ela é de Goiás, e eu fiquei lendo ela por conta da sua pintura, e aí eu achei que ficaria bem a gente falar um pouco sobre ela, porque eu achei que nesses poemas que eu li falava desse desse cenário, mais do que um cenário, desse imaginário que você está representando nessa tua série. Eu vou ler só um trechinho, tá bom? Ah, que lindo, obrigada. Para contribuir. Presente. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Isso é um trecho de um poema, mas eu achei, né, porque você tinha me contado, Nossa, que a sua bisa teve 12, né? Pois 12. é, 12, justamente, 12 netos, 12 filhos aqui também, nesse Aham. poema. Sim, sim, gente, foi feito para minha avó. Que lindo, que lindo. Trouxe Nossa, um pouco. eu me encaixo nele com a exceção da madrugadeira, que eu acho que é o meu lado Não, 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 também, porque, Silvana, carioca. você não é analfabeta, né? Eu sei algumas palavras. Depende de quê? A gente é analfabeta em algumas coisas, né? Talvez E algumas, muitas. coisas. Mas, enfim, teria como a gente ver. Ah, Mariana está perguntando e outras pessoas também, pedindo para você falar um pouco sobre essa coisa da solidão no seu trabalho, né? Ah, sim, sim, claro. Eu, eu abordo mais essa questão da solidão nas séries em que eu exploro mais as paisagens, na exposição que eu fiz, inclusive, no Fluentes, Escalas de Vazio. Com essa série, foi quando eu comecei a pensar a paisagem pelo, pela perspectiva clássica, ou melhor, clássica não, do sublime, a paisagem como aquela coisa arrebatadora que te coloca em contato com algo maior e o homem pequeno, desolado, no meio daquela vastidão. Essa série eu comecei a fazer quando eu morava em Brasília. Eu, Brasília tem uma arquitetura muito peculiar, mesmo sendo da roça, acho que eu nunca tinha visto tanto espaço vazio. E isso me remetia uma sensação de vazio, de solidão, mas de uma forma intensa. E eu comecei a produzir pinturas que remetiam a esses estados de alma. Eu acho que as minhas poéticas elas costumam ser muito intimistas, introspectivas, e nessa série Escalas de Vazios eu coloco essas paisagens também bem esvanecidas, geralmente com alguma veladura, para deixar pálida, silenciar mais ainda o ambiente, a atmosfera, e coloco pequenas figuras humanas, homens pequenininhos, no meio dessas paisagens vastas, para enfatizar a pequenez diante desse todo grande, enorme e opressor, enfim, de certa forma. Esplendoroso, mas também opressor. E como também nas das grades, eu sobreponho formas geométricas
a essas paisagens tão lindas, tão fluidas. É uma paisagem fluida, tão mancha, e quando ela entra em contato com a linha, dá um ruído, acontece uma sensação de desagradável. É como se essa linha, ela te bloqueasse, ela te cerceasse, bloqueasse o fluir, o ir. Então você está preso dentro de uma vastidão, por assim dizer. E foi nessa série que eu mais explorei a questão da solidão, sem fazer uma referência direta a questões do feminino. O feminino eu retomo quando eu me direciono a pesquisar paisagens de regiões em que aconteceram violência sexual contra a mulher. E esse salto se deve porque quando comecei a pintar essas paisagens, elas têm uma graciosidade, têm uma sedução, tão um encanto, bonitas. Elas têm um encanto, elas têm um convite. São um encanto. E eu queria fazer esse jogo de contrários, continuar buscando essa paisagem bonita, leve, mas jogando uma realidade dura, mas com uma possibilidade de fuga. Eu achei bem interessante quando anteriormente você falou das grades dessa pintura da série anterior. E essas grades, elas jogam essa ambiguidade. É uma grade rompida pela agressão da violência ou uma grade rompida pela força da fuga? Então... E ao mesmo tempo é uma coisa muito urbana aquela grade, é uma coisa muito, né? Nada da roça, porque não é uma tela de galinheiro, é uma grade não mesmo. Também, né? Com aqueles quadrados, né? Aquela coisa fica enquadrada, fica meio... Né? E aí tem aquela ruptura, quer dizer, que a ruptura ecoa até, de certa forma, a própria violência sexual, né? A penetração, aquela coisa, o corpo é rompido, também o psiquismo é rompido, então é muito bonito isso, como que formalmente, né, você traz a questão subliminar, ou enfim, imaginária, né? Eu acho muito lindo. Eu também queria que você falasse, assim, eu queria primeiro, só me corrige, o seu site é www.silvanalobo.com, não é isso? Eu queria pedir para a Mariana colocar aqui, porque a gente está falando de pintura, das suas questões, mas seria legal as pessoas poderem ir lá para olhar, né? Para olhar e conhecer o seu trabalho. Legal, e que depois ótimo. Também a gente faz, a Mariana, minha super irmã genial, ela cria umas playlists para cada live que a gente apresenta aqui no Fluente, são elencados vários temas que foram tocados pelas pessoas, menções, de coisas que influenciaram os artistas, ou enfim, quem quer que esteja falando, olha, já botou www.silvanalobo.com. Então, a gente ela é rápida, mas eu não posso digitar aqui, então eu falo e eu digito, senão vai cair o celular do suporte, vai acontecer alguma coisa grave. Não, para arriscar. Então, eu assim, acho importante, depois, daqui a alguns dias, vai ter lá as suas referências, vai ter lá as coisas que você mencionou. É uma ideia que foi da Mari. Olha, a Cláudia Locke está pedindo para você mostrar a sua pintura que está atrás de você, porque, Cláudia, acho que você... essa daqui! Tadã! Traz para perto da gente, para a gente ver um pouco. Será que ela vem? Vem, ela vem. Chegou! Olha que lindo. Viu? Devolvê-la aqui para trás. Então você tem essa coisa, a gente estava conversando, você tem essa coisa das cores rebaixadas, né? Como você fala, e toda essa coisa do velado, apagado, por tirar várias camadas e tal. Mas eu percebi também que naquela sua série anterior, chamada Madame Bovary Sou Eu, né? Tem muito azul, né? Tem uma coisa mais abstraída. Me corrija se eu estiver errada, foi a impressão que eu tive. Aí eu fiquei pensando, eu sinto muita presença da psicanálise na sua pintura e sinto também uma certa influência literária. Me fala um pouco para a gente sobre essa série Madame Bovary Sou Eu,
e um pouco se existe essa. Quem são? Quem que te influencia assim, literariamente no seu trabalho? Que tipo de escrita te arrebata? A literatura é uma grande, grande influência nesse, para minha produção, para mim, enfim. E isso acaba influenciando os trabalhos. Bom, Madame Bovary, Flaubert, né? Sim, Madame Bovary sou eu, a frase icônica do do Flaubert. Flaubert. E essa série aconteceu quando eu estava terminando a faculdade de artes visuais, início dos anos 2000, alguma coisa. E nessa época eu tinha lido o Madame Bovary, e fiquei muito encantada com a construção desse personagem e pensei em ressignificá-lo na pintura. E a palheta era outra, bem diferente dessa, tons mais frios e tal, que eu tenho usado Sim, ultimamente. Nessa da Madame sim. Bovary, eu trabalho muito também com cores mais contrastantes, muito vermelho, verde, azul. É, eu também fazia outros tipos de intervenção na pintura. Eu conseguia essas transparências, essas sobreposições, usando spray mesmo, spray de grafitar muro, parede, enfim. Eu colocava rendas dobradas, isso no final da pintura, e depois passava o spray para ter essa a memória, a lembrança da renda, literalmente. Novamente as camadas e as E veladuras e os desvelares e o ver através, né, Silvana? isso, aquela coisa que nunca está muito nítida, muito definida, é mais uma sugestão do que uma afirmação, mais uma sensação do que uma sentença aritmética. E, bom, eu posso dizer, comecei a pintura com essa série. Bom, e na época também tive grande influência da minha professora, Selma Parreira, que é uma artista maravilhosa, também em Eu Goiânia e pensei tal. que você ia falar que você teve grande influência do seu marido, que é poeta, né? Também, também, também. Claro. Não, mas nessa época não existia o marido ainda, né? Então era a influência da professora de arte, mas eu já tenho bastante tempo. Era jovem Silvana em Goiânia, no início dos anos 2000. Uhum. E, bom, eu comecei com Flaubert, comecei com literatura francesa e depois eu fui para as princesas da Ah, Disney. é. É muito bom. Que também, bom, eu peguei a versão dos contos de fadas, não a versão sanguinolenta dos irmãos Green, Grimm, acho que é. Perrault. Ixi, agora me fugiu o nome, como é que pronuncia. As histórias da Disney que chegaram para mim, desculpa, as histórias das princesas que chegaram para mim Isso, foram por meio da é. Disney, os livrinhos da Disney. Eu acho que foi a minha primeira literatura autônoma, foi ler as historinhas da Disney, porque minha mãe comprava uns disquinhos pequenos que vinham com uma revistinha Coloridinho. que tinha o texto e as Uhum. imagens. Isso. E na minha infância eu ficava, não era alfabetizada ainda, o Eri era preguiçosa, enfim, e ficava ouvindo o disquinho e lendo, folheando as historinhas. Então, meu primeiro contato autônomo com a literatura foi a literatura da Disney. Então, e daí, assim, de certa forma, veio também meu referencial de mulher, meu referencial feminino, Uhum. da princesa, submissa, fofa, gentil, sentada na relva, esperando o príncipe, enfim. Só É, que não, só e que eu não, porque tem a Branca de Neve vomitando, se eu não me engano, né? Pois é, depois eu ressignifico essas meninas, eu falo para elas, não gostei de vocês assim, vamos dar um trato. E eu uso a silhueta, né, a silhueta como o registro de algo que foi, e sobreponho também camadas e tal, jogando essas princesas num outro contexto, um contexto Jogando, menos, não muito jogando cor-de-rosa. Cor-de-rosa tá agora. na vida. Oi? Jogando as princesas da Disney na vida. Exatamente, exatamente. Soltando as bichinhas pro mundo.
E eu acho que foi isso. Depois, de influência direta da literatura, assim, foram mais essas. É claro que a literatura me influencia muito, muito mesmo. E antes, ou quando eu começava a fazer essa série, coincidiu de eu pegar algumas escritoras que tinham uma abordagem muito intimista da construção de um feminino, ou de relações entre mãe e filha, esse contar geracional. Eu acho que a primeira dessa série que eu comecei, acho que foi a Inês Pedrosa, Nas Suas Mãos. Depois eu li, caiu na minha mão o livro da Juliana Leite, também que chama Nas Suas Mãos. Depois eu fui ler a Aline Day, a Sheila Esmanioto, o Desesterro, que também trabalha com essas questões, e isso acaba fortalecendo e me enfervescendo de vontade para também construir com outros instrumentos a minha narrativa, ressignificar essa história que me foi passada oralmente, no convívio familiar, tentar investigá-la também por meio da pintura. Eu acho muito bonito isso, da gente ter essa liberdade, porque assim, tem duas coisas que eu queria falar aqui, só para trazer para a nossa conversa. Nós temos uma amiga chamada Cristina Rogozinski, ela é escultora, é artista, e ela, uma das capas de um dos meus livros é uma reprodução de uma escultura dela, que ela fazia o seguinte, ela cavava, não sei aonde, em algum lugar, acho que não sei se numa superfície, o contorno que ela riscava, talvez, ou criava, de um utensílio, tigelas, vamos supor, tigelas. Aí ela enchia aquilo com uma resina, gesso, sei lá o que era, e depois você ficava vazia. Ué, cadê Silvana, gente? Silvana saiu no meio da live. Opa, gente, eu vou chamar a Silvana de novo. Peraí, deu um probleminha. Deu um probleminha aqui, não sei o que que houve. Caiu. Deixa eu esperar ela entrar. Bom, gente, eu não vou entregar agora o que eu ia perguntar, tá? Deixa ela vir. Bom, obrigada pela presença de todos. Daqui a pouquinho a Silvana está voltando. Eu só posso chamar quando ela entrar, né? Não é isso? Peraí, deixa eu ver como é que eu faço isso. Agora, aqui. Ups. Ui, ai, ai. Peraí. Silvana, pronto. Pronto, estou chamando. Vamos lá, ela vai voltar. Então, Tetê, boa noite, Tetê. Boa noite, Paulinho. Boa noite, todo mundo. Opa, voltou. Oi, de novo. Então, tem um monte de gente escrevendo aqui. Tô louca para conhecer. A Tereza, minha amiga, falou: tô louca para conhecer. Então, ó, vão lá no site da Silvana, gente, que vocês vão ver todo o trabalho dela, tá? Mas o que eu estava te contando da Cristina Rogozinski, e que fica uma coisa linda, porque ficavam umas esculturas imensas, vazadas, e que eram o conteúdo, o continente. Então você tinha uma tigela que não segurava coisa alguma. Ao mesmo tempo, e muito interessante, porque muito feminino, porque aquelas formas curvas que parecem, remetem ao corpo feminino, útero, e a gente tem um universo desde criança, né? Os homens também, os meninos também têm, porque lambe a panela, fica na cozinha vendo o que vai ser feito, como você falou. Então, a cozinha, todas as coisas de utensílio da casa, primeiro, o universo que a gente tem. Então, era bonito porque tinha essa questão como é que eu vou dizer, subvertia. O que era contido ali, né? Mas ela trabalhava explicitamente com alguma coisa que seria identificado com a mulher. Tigela, panela, prato, coisas, utensílios domésticos, né? Então, eu acho isso muito bonito. Uhum. Então, eu acho que quando a gente vai para esse universo de uma forma não tradicional, mas tendo a naturalidade, a liberdade de a gente se apropriar e reapropriar desses elementos que têm a ver com as nossas primeiras memórias, com a nossa infância,
com a nossa representação. Eu acho isso muito rico. Mas eu ia falar de uma outra coisa que eu me esqueci porque caiu. Era outra artista também que eu ia falar. Eu me lembro que a gente falou da Paula Rego, que é maravilhosa. Sim, nossa, sim, adoro. Enfim, mas eu acho muito lindo quando a gente fala. Na minha poesia também, muitas vezes eu tenho toda uma poética também, não exclusivamente, mas de falar do objeto, das coisas que estão próximas. E eu acho isso muito me atrai, assim, me fascina, sabe? Acho super lindo e instigante. Queria te perguntar outra coisa. Sim. É a respeito dos seus pares. Assim, se você tem colegas, pintores ou pintoras, ou enfim, com quem você. Porque essa coisa da solidão do artista também é muito forte, que a gente é levado a ficar frequentando a si mesmo, né? E vivendo de si mesmo, né? Tem um verso do Drummond sobre Bandeira que ele fala, ele visualiza o Bandeira indo comprar pão e leite indo na padaria, e como ele era um homem gigante, né? O Bandeira era um gigante, um gênio, uma coisa que ele amava, o Drummond, ele fala assim, silencioso, criado de si mesmo. Ele se refere ao Bandeira falando isso. E essa frase, para mim, ela define o que é o poeta ou o artista, porque ela tem dois sentidos, né? Pelo menos. Silencioso, criado de si mesmo, é porque imagina uma coisa daquela que a gente ama, do Bandeira, indo comprar pão, indo comprar leite, andando na calçada, enquanto aquele universo de fabulações e todo aquele repertório, todas aquelas coisas estavam sendo geradas, mas ele estava fazendo as coisas mais comezinhas, mais cotidianas, né? Então é comovente. Por outro lado, o que é um poeta ou um artista? É um ser que é criado de si mesmo, a partir de si, das suas lembranças, da sua infância, das suas dores, dos seus questionamentos, das suas perplexidades, silenciosamente, numa baita solidão, né? Numa baita É, solidão. Então, às vezes, assim, para mim, demorei às vezes a encontrar interlocutores e quando encontro é sempre muito bom, porque a gente sai um pouco dessa solidão que ela é necessária, ela é bem-vinda, ao mesmo tempo ela pode ser vertiginosa, né? Ela pode ser dura. Então, assim, eu queria saber, depois dessa digressão, você tem diálogo? Com quem que você tem diálogo? Se você sente falta disso? Como é que é para você? Ainda mais que você é migrada, né? Você veio de Brasília, veio para o Rio, adotou uma nova cidade. Então, como é que é para você isso? pois é, eu sempre, por eu mudar de tempos em tempos, eu acabo com meus grupos, eles vão se remodelando com o tempo. Eu estou aqui no Rio há 2 anos e meio, sendo que meio foi sobre essa situação caótica, né, da pandemia. Então, bom, aqui os artistas que eu mais convivo são meus colegas do Parque Lage. Eu faço aulas com Bruno Miguel e Luiz Ernesto, aulas bem bacanas. Recomendo, gente, eles são maravilhosos. Legal. E eu faço aulas de acompanhamento de produção, um acompanhamento de um grupo de artistas que se reúne com a supervisão desses mestres e para a gente ficar trocando ideias, apresentando os trabalhos e tal, tendo referências. Então, o meu convívio ultimamente se dá mais com esse grupo, que agora a gente também está com encontros virtuais. Mas a minha relação geralmente sempre foi mais solitária, assim, eu sou artista do ateliê, eu estou mais da prática do que do fazer mesmo, do que artista de vernissage. Sim, vou também a vernissagens, gosto de circular, acompanhar esse meio, mas o mais importante para mim, meu maior foco é a produção, é o meu tempo de ateliê. Então, eu não disponho de muito tempo para ficar no ateliê. Eu tenho também um trabalho formal na repartição, que garante o meu ganha-pão, e eu tento com isso conciliar a pintura. Então, meu tempo acaba sendo um pouquinho espremidinho.
Mas adoro também. Aí você fica meio Zura, né, Silvana? Zura, tipo, não quero ver, não, não dá. Não, mas eu também adoro conversar com artistas, sejam escritores, visuais, da pintura, dos vídeos, enfim, essa troca é muito importante, é muito bacana mesmo. Eu gosto e aposto nisso. Eu tenho alguns amigos artistas de diversas formas, e é sempre muito bacana essas conversas, essas trocas, seja trocas de bobagem, de jogar conversa fora, ou trocas de poéticas, ou xingar o campo artístico, enfim. É sempre muito, essa troca é sempre muito bem-vinda, muito rica. É super instigante também quando a gente encontra diálogo, né? A gente pode. Porque, por exemplo, para mim particularmente, olha aí, Mariana está perguntando: você reserva um horário diário para pintura, Silvana? Deveria, Mário, deveria. Eu confesso que eu ando mais relapsa, mas anteriormente sim, eu fazia isso. Eu me obrigava todo dia, chegar da repartição, me organizar e ficar no ateliê na minha própria casa, o que facilita muito em termos de tempo e tal. Então, eu acabava fazendo isso. Agora, na pandemia, meus horários deram minha cabeça também, eu acho que o resto do mundo também, né, ficou assim um pouco meio baratinado, mas é importante. Essa disciplina é muito importante para o processo. Não dá para ficar sentado esperando a inspiração chegar, porque infelizmente não funciona assim, é muita pesquisa, muito estudo, muito fazer e refazer para a coisa acontecer. E outra coisa que ela perguntou, agora ela botou que a casa foi invadida, eu não sei o que é isso. Qual é o seu método? A casa foi invadida com a pandemia. É o seu método de trabalho, então. Como seria o seu método de trabalho? E a gente só tem 10 minutos, tá? Ela está me avisando aqui, Silvana. Mas tudo bem, vamos encerrar. Dentro de uma poética, de uma linha que eu estou investigando, no caso agora que eu estou fazendo das relações de família, dessa construção do feminino. Bom, então, às vezes a forma e o conceito, eles vão acontecendo. Quando acontecem, quando eu encontro uma linha investigativa, como essa das duas práticas de domesticação, eu foco a minha produção nesse tema, nessa construção. Então, eu tenho usado, nesses últimos anos, imagem como referência, como ponto de partida para eu construir, para eu conceber uma cena, enfim, uma situação. E a partir desse banco de imagens, né, eu crio na mão, no Photoshop, essas formas e começa o trabalho de pintura. Em paralelo, também eu procuro fazer leituras para me apropriar melhor do tema que eu estou seguindo. Essa, por exemplo, dos Boas Práticas em Domesticação, comecei a investigar, pesquisar jornais antigos da época, que encontrei no site da Biblioteca Nacional. Também procurei teses e dissertações de estudiosos, né, investigando a cultura, as relações sociais da época. Então eu fico nesse ambiente, seja na construção prática, tipo a mão mesmo, sim, na tinta, ou pelo computador, tentando criar formas, ou a mão fazendo desenho, e também pesquisando referências de outros artistas que também trabalham com essa temática, e também aprofundando no campo mais da sociologia, da história, criando não sei, investigando essas relações. Pegando instrumentos e coisas e referências para criar a sua atmosfera, né? Que é
Exatamente, eu jogo as coisas e fico juntando. Mundo. Eu me lembrei que eu ia falar aquela hora, era uma história bonita da Lígia Fagundes Telles, que ela contou Maravilhoso. várias vezes, mas eu tive o prazer de ouvir isso presencialmente, há muitos anos atrás, ela contando da mulher goiabada. O que é a mulher goiabada? Não é a mulher melancia, nem nada disso que está aí, não, tá? Você falou que você pesquisa, que você foi ver livros teóricos, que você foi ver, tá, mas você foi ver registros também históricos, diários, ou enfim. E ela disse que ela descobriu anos e anos atrás um livro de uma antepassada, um caderno, que era um caderno que tinha tudo. Então, você virava a página, tinha uma receita, sei lá, de biscoito de polvilho. Aí, sei lá, você virava outra página, tinha açougueiro, verdureiro, não sei o quê. Aí você virava outra página, tinha um poema. Porque essa avó dela, antepassada dela, só podia escrever entre as páginas das coisas domésticas. Ela não tinha um status, sabe, de escritora. Então, ela fala que a gente caminhou muito da mulher goiabada para cá. Porque junto com a receita da goiabada, né, ficava a fabulação, a sensibilidade, né, o sonho, a inspiração, a linguagem, ficava tudo ali meio escamoteado também dentro daqueles outros registros do dia a dia que a gente também supre e oferece e serve, né, para a família, enfim, para a nossa cultura e tal. Então, isso me lembra muito a Mulher Goiabada, esse registro que eu acho lindo. E a gente tem 4 minutos. Me lembra o trabalho que você está fazendo agora e essa provocação da domesticação que eu amo. Bom, Silvana, a gente tem 4 minutos, então, se você quiser dar mais um recado para o nosso público, alguma coisa que a gente não tenha falado, se você quer só sugerir alguma coisa. Eu tenho muito a que agradecer. Obrigada, Cláudia querida, por essa prosa boa, muito gentil, vocês abrindo as suas portas para mim, seja fisicamente, seja aqui no campo virtual. Mas muito imagina, obrigada. para a gente é um grande prazer. E olha, gente, vão em www.silvana.com e vocês vão ver todas essas maravilhas que a gente falou aqui e muito mais, né, Silvana? É isso aí. Mariana Marcede, ela está perguntando como podemos ver o seu trabalho. Vai no www, a Mariana botou aí, Silvana Lobo, Silvana com Y.com. E lá vai ter tudo. E para a gente não é questão de gentileza, não, é questão de amor mesmo, porque a gente adorou o seu trabalho. Eu queria agradecer mais uma vez a Adriana por essa oportunidade dela ter colocado a gente em contato, né? Via o Maurício. Então, essa rede que vai se formando linda de afetos, eu acho que é a coisa que faz mais sentido para nós. Muito, muito obrigada, Silvana, pela sua presença. Seu trabalho é maravilhoso, que ele siga muitos caminhos, muitos abertos caminhos e lindos caminhos. E obrigada pela presença de todos aqui. E vão lá no site da Silvana para conhecer e até divulgar esse trabalho, né, Silvana? Sim, sim. Muito obrigada, querida. Também. Uma boa noite para todos. Tem 1 minuto e 45, mas acho que a gente pode terminar, né? Um beijo em todo mundo. Sim, sim. Obrigada. Beijão. Por favor, nos avise. A Mariana está dizendo da próxima exposição para a gente poder divulgar. Maurício, você... Pode deixar, pode deixar. Oi, obrigada. Beijo. Obrigada, querida. Adoramos. Tchau, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Eu não sei como é que eu encerro. Aqui.